Eu sou Maria, e minha vida é um daqueles caminhos tortuosos que ninguém imagina que possa terminar bem. Quando eu olho para trás, vejo uma menina assustada, perdida, tentando entender o que era o mundo. Se me dissessem, lá no começo, que eu estaria aqui hoje, contando essa história, eu teria dado risada, achando que era coisa de quem nunca viveu um segundo de dor. Mas aqui estou, com 72 anos, e é importante que você saiba que a dor não define a gente. A dor, sim, ela pode nos marcar, mas o que a gente faz com ela é o que realmente importa. Eu nasci em 1953, em um cantinho de terra batida no interior da Bahia, em Juazeiro, onde o vento cortava a pele e o calor fazia a vida parecer uma luta constante. Meu nome completo é Maria de Fátima, mas todo mundo me chama só de Maria, ou, na cidade onde vivi, até me chamam de Dona Maria, como se o tempo tivesse me dado um título. Eu sou a mulher que hoje ensina outras pessoas a viver, mas também sou aquela menina que, por muito tempo, não soube como sobreviver. A história que vou contar não é fácil de se ouvir, mas é a história de como eu consegui aprender a me levantar depois de ser quebrada tantas vezes. E se você está ouvindo isso agora, talvez também tenha algo dentro de si que precisa ser ouvido, algum pedaço da sua vida que você ainda carrega, como eu carreguei durante tanto tempo. Se você conseguir ouvir até o final, vai ver que, às vezes, a gente precisa atravessar a noite mais escura para entender que o amanhecer está mais perto do que imagina. Aos 72 anos, eu sei que o que carrego na alma não é mais um peso, mas uma força. E eu quero dividir com você essa força, porque quando a dor nos ensina a sobreviver, ela também nos ensina a ajudar outros a fazerem o mesmo. Então, se você está aí me ouvindo, saiba que você não está sozinho. Cresci em um lugar simples, um lugar onde as ruas de terra não eram limpas, e o céu, às vezes, parecia carregar mais nuvens do que estrelas. Minha casa era pequena, sem luz elétrica, sem a modernidade que se via nas cidades grandes. A vida lá era dura, mas eu não sabia que existia outro jeito de viver. Para mim aquilo era o normal. Meu pai, João, era um homem trabalhador, mas também muito rígido. Ele tinha um olhar severo e uma maneira de comandar que fazia todo mundo em casa se curvar. Minha mãe, Dona Clara, uma mulher de pele marcada pelo tempo e pelo trabalho, nunca questionava nada. Ela sempre dizia que a mulher tinha que ser forte, trabalhar, fazer comida, cuidar da casa e nunca reclamar. Mulher não chora, ela me ensinava, enquanto seus olhos diziam que a dor dela era uma carga invisível que ela não podia dividir. E como criança, eu via tudo aquilo com uma mistura de respeito e confusão. Como poderia ser normal, eu me perguntava, que nossa casa fosse marcada pela dureza do silêncio e pela força de uma mulher que não podia se mostrar fraca. Se você está gostando da história minha, querida, já deixa o like e se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar nos comentários de onde você está assistindo a história. Eu adoraria saber onde minhas palavras são capazes de chegar. Agora vamos continuar. Aos 7 anos, comecei a entender que o mundo fora de casa era diferente do que eu conhecia. O cheiro da comida na roça, o som do rádio quebrado que meu pai insistia em consertar, tudo aquilo se tornava uma prisão invisível. Eu queria ver o que estava além do horizonte. Queria entender o que significava ter um pouco de liberdade para ser apenas eu, sem ser a filha de João, sem ser a menina que sempre tinha que se calar, mas não sabia como sair de onde estava. Naquela época, vivíamos em uma casa pequena, eu e meu irmão. Mas o que eu sabia é que o Antônio, mais velho, não era meu irmão de sangue. Ele era filho de um casamento anterior de meu pai. E por mais que o chamasse de irmão, no fundo eu sabia que ele não compartilhava o mesmo sangue que eu. Mesmo assim, ele cresceu ali, sob o mesmo teto, e passou a ser a figura masculina que eu mais via. Aos 12 anos, os sinais de que minha vida não seria fácil começaram a se mostrar de outra forma. Eu estava mudando, e com as mudanças do meu corpo, algo mais estava acontecendo. Os olhares dos homens, que antes eram apenas curiosos, começaram a ser diferentes. Eu não sabia exatamente o que aquilo significava,
mas sentia que o tempo estava me forçando a entender algo que eu não queria saber. O Antônio começou a me olhar de um jeito estranho. Ele não era meu irmão de sangue, mas eu o via como parte da minha vida até então. No entanto, algo dentro dele estava mudando. Aos 22 anos, já adulto, ele me olhava de um jeito que fazia meu estômago gelar. Eu tentei ignorar, tentar seguir a vida, mas quando ele começou a me tocar de maneira diferente, um calafrio percorreu meu corpo. Quando ele me pegou por trás, enquanto eu estava na cozinha, a sensação de desconforto foi instantânea. Ele me abraçou de forma apertada, sussurrou no meu ouvido e meu corpo inteiro reagiu com pavor. Aquele toque não era de irmão. Não era de alguém que me via como parte da família. Era um toque possessivo, e eu sabia que não era certo. Meu corpo congelou. Tentei empurrá-lo, tentei sair de perto, mas ele segurou firme. "Não fala nada para ninguém, Maria", ele disse com a voz embriagada, e eu senti um arrepio. O que eu podia fazer? Ele era mais forte, e eu não sabia para onde correr. Durante dias me escondi mais, tentei ficar longe, sempre com medo de encontrar ele por perto, com medo de ser tocada, com medo de ser vista. Tentei contar para minha mãe, mas a resposta dela foi o que eu temia. "É só seu irmão. Você está imaginando coisas." Não havia mais quem me protegesse. Os dias começaram a passar mais devagar. Eu, que antes brincava livremente, agora andava pelos cantos da casa, tentando desaparecer. Não sabia mais como agir, como olhar para ele sem sentir um nó na garganta. Eu o evitava, mas no fundo sentia que não importava o quanto me afastasse, ele sempre estaria ali, observando, esperando. O medo me corroía, mas eu não tinha coragem de gritar, de expor o que estava acontecendo. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de uma força silenciosa, não parecia notar o que estava acontecendo. A dor dela, as horas intermináveis de trabalho no campo, o cansaço imenso que a dominava, a tornava uma figura distante para mim. Eu sentia que não poderia contar a ela. Ela me ensinou a ser forte, a não chorar, a ser como ela, uma mulher que aceitava as coisas como eram, sem questionar. Mas dentro de mim, algo gritava por socorro, por uma ajuda que nunca parecia chegar. Quando o sol batia forte no chão batido da nossa casa e o calor parecia derreter tudo à nossa volta, eu passava os dias em silêncio, com medo de encontrar os olhos de Antônio. O olhar dele, que antes me parecia simples, agora era algo pesado, cheio de intenções que eu não queria entender. E ao mesmo tempo, meu pai, sempre com sua cachaça na mão, estava cada vez mais ausente. As poucas vezes em que ele prestava atenção em mim, eram para me mandar fazer mais tarefas, mais trabalho, enquanto ele se afundava em seu próprio mundo de frustração e bebida. Numa tarde quente de 1966, quando eu tinha 13 anos, uma seca castigava o sertão, a plantação de milho secava e as poucas hortas que tentávamos manter não davam frutos. A comida estava cada vez mais escassa e o ambiente na casa se tornou insuportável. Meu pai, sempre irado, ficava em silêncio a maior parte do tempo, mas sempre que abria a boca era para gritar com alguém. E, na maioria das vezes, esse alguém era minha mãe. Eu me escondia no canto do quarto, enquanto o som das brigas tomava conta de tudo ao meu redor. Eu sabia que minha mãe não tinha forças para lutar contra aquilo. Ela me dizia, com a voz cansada, para apenas seguir o fluxo, para não tentar contrariar, para não criar problemas. É assim que a vida é, Maria. Não tem outro jeito. Aceite. Foi nessa época que a realidade me bateu de frente. O medo que eu sentia de Antônio, o desconforto com os olhares, as palavras sussurradas, finalmente explodiram. Numa noite quente, quando minha mãe estava na cidade cuidando da minha avó doente, a casa ficou vazia, só com Antônio e meu pai, que já estava completamente embriagado. Eu estava no banheiro, tentando me lavar, tentando me sentir limpa, tentando esquecer o que já estava acontecendo há semanas. Mas então, quando pensei que estava sozinha, a porta do banheiro se abriu. Antônio estava ali, com o olhar fixo em mim. O cheiro de cachaça e suor tomava o ar.
Eu congela. Ele fechou a porta atrás de si e disse: Você não vai escapar, Maria. Hoje é o dia. Aquela foi a primeira vez que ele me tocou de forma clara, de forma violenta. A minha reação foi instintiva. Tentei gritar, tentei lutar, mas ele era muito mais forte. Segurou meu braço com tanta força que me fez cair no chão, e o medo tomou conta de mim como uma onda. Eu sabia o que viria, mas não sabia o que fazer. Eu não tinha para onde correr, não tinha ninguém para pedir ajuda. O que aconteceu naquela noite foi algo que eu nunca poderia esquecer, mas ao mesmo tempo foi o ponto de virada. Eu sabia que, de alguma forma, não poderia continuar ali, naquelas condições, com aquele medo me consumindo. Na manhã seguinte, quando acordei, ainda com o corpo dolorido e o coração partido, a decisão estava tomada. Eu não podia mais ficar naquele lugar. Eu precisava sair, precisar encontrar uma saída para tudo aquilo. Eu só não sabia como. Eu sabia que, se contasse, ninguém acreditaria em mim. Eu sabia que, se falasse, a única coisa que aconteceria seria piorar a situação. Então, durante o dia, enquanto meu pai e Antônio saíam para o campo, eu me escondi, me refugiei na casa do vizinho, que era uma das poucas pessoas que me tratava com um pouco de carinho. Lá, entrei em uma casa cheia de risos e conversas, onde o som da vida parecia tão distante de tudo o que eu conhecia. Foi com o apoio daquele vizinho, que entendeu o que estava acontecendo, que comecei a entender que não estava sozinha. Ele me ajudou a planejar uma maneira de sair daquela casa. Mas eu sabia que sair de lá não era o fim do meu sofrimento. Era apenas o começo de uma longa luta para reconstruir minha vida. Aos 16 anos, minha vida parecia um pesadelo sem fim. O que eu vivia em casa já não era mais suportável, mas havia algo mais me corroendo, algo que eu não sabia exatamente como lidar, mas que estava crescendo dentro de mim. Durante semanas, eu sentia um mal-estar constante, uma sensação de que meu corpo estava mudando de uma forma que eu não conseguia compreender. Meu ciclo menstrual havia atrasado, mas eu não queria acreditar no que isso significava. Não queria ver a realidade que estava se formando dentro de mim. Mas, quando a náusea se intensificou e a dor no meu estômago se tornou insuportável, fui forçada a encarar a verdade. Eu estava grávida. E o pior de tudo era que eu sabia de onde vinha essa gravidez. Antônio. Meu irmão, por parte de pai, que sempre se aproximava de mim de uma maneira desconfortável, agora tinha me marcado para sempre. A dor de saber o que aconteceu, de entender que minha própria família me destruíra, me consumia por dentro. Eu queria desaparecer. Queria gritar para o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo eu sabia que ninguém me ouviria. Meu pai nunca me ouviria, e minha mãe estava tão perdida em sua própria dor que, de alguma forma, eu sabia que ela não acreditaria em mim. E, mesmo se acreditasse, o que poderia fazer? Ela, tão submissa à figura de meu pai, já não tinha forças para lutar por ela mesma, quanto mais por mim. O pânico tomou conta de mim. Eu não podia continuar vivendo assim, em silêncio, com uma criança que não deveria existir, fruto de uma violência que nunca deveria ter acontecido. Eu sabia que precisava sair daquele lugar onde o medo e a vergonha me aprisionavam. Foi então que, em um momento de desespero, procurei o único vizinho em quem eu confiava. Seu Zé, um homem simples e bondoso, sempre me tratou com respeito. Ele sabia um pouco do que eu passava ali naquela casa, mas nunca soubera a totalidade da dor que eu carregava. Quando o procurei, com o rosto marcado pela angústia, ele me olhou e entendeu o que estava acontecendo. Maria, o que é que está acontecendo com você? Eu vejo no seu rosto a dor que você não diz. Você precisa sair daqui, e eu vou te ajudar, ele disse com a voz grave e segura. Ele me ajudou a sair da casa, me levou até a cidade mais próxima, onde minha tia Rita, irmã de minha mãe, morava. Eu sabia que não teria para onde voltar, não havia mais para onde correr. Minha tia Rita era a única pessoa que poderia me ajudar a escapar da vida que eu estava vivendo. E foi ali,
no caminho até a cidade, que o peso de tudo começou a desabar sobre mim. A viagem foi silenciosa, eu sentia as lágrimas queimando, mas não havia forças para chorar. Cheguei na casa de minha tia Rita e, ao vê-la, pude sentir uma ponta de esperança. Ela me acolheu, me deu um teto e me fez sentir que talvez eu finalmente pudesse respirar. Mas à medida que os dias passavam, meu corpo não parava de lembrar do que eu estava tentando esconder. Eu estava grávida de Antônio e esse segredo me corroía. Uma noite, depois de semanas tentando encontrar algum alívio, não consegui mais segurar. Eu sentia que tinha que contar, que precisava dividir a dor que carregava dentro de mim. Chamei minha tia para uma conversa e, com a voz trêmula, falei sobre tudo o que acontecera. A história saiu de mim como um desabafo, um grito abafado que ninguém tinha ouvido até então. Falei sobre o abuso, sobre a violência silenciosa de casa, sobre o que meu irmão, Antônio, me fizera. Minha tia ficou parada, sem reação, como se as palavras que eu dissera não fossem reais. Seu rosto, normalmente calmo e sereno, se transformou em um espelho de choque e incredulidade. Eu via os olhos dela, que pareciam pedir explicações que ela nunca seria capaz de encontrar. Maria, eu não sabia. Não sei o que fazer, ela murmurou, sua voz falhando. O silêncio da minha tia, que eu tanto desejava que fosse um alívio, na verdade me fez sentir mais sozinha do que nunca. Ela não sabia o que fazer, nem como agir. A sensação de abandono foi imensa, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que ao contar, eu havia dado o primeiro passo. Eu havia tirado o peso do segredo. Eu não estava mais sozinha, mas a verdade é que ao contar a ela, minha tia ficou quieta por dias, como se as palavras que eu dissera ainda estivessem ecoando em sua mente, algo impossível de acreditar, mas impossível de negar. Foi então, ao passar das semanas, que eu percebi que não poderia mais esperar por uma solução externa. Meu corpo já estava mostrando que a vida estava seguindo seu curso, independente do que eu sentisse. Eu estava grávida e não importava o quanto tentasse entender ou negar o que isso significava. A vida dentro de mim estava crescendo, e com ela, minha dor. O tempo que passei na casa da minha tia foi o primeiro momento de paz que tive em anos. Ela me tratava com carinho, tentava me dar o máximo de apoio que podia, e por mais que sua reação ao saber da verdade me tivesse deixado sem palavras, ela começou a fazer o possível para me ajudar. Mas no fundo, eu sabia que aquela paz não duraria para sempre. Algo dentro de mim, uma sensação que não podia ignorar, me dizia que meu pai viria me buscar. Eu sabia que ele não aceitaria me ver longe de casa por muito tempo. E não demorou muito para que essa sensação se tornasse realidade. Um dia, depois de um almoço simples, mas cheio de silêncio, alguém bateu à porta. Era ele, meu pai. Ele veio como sempre, com sua expressão dura e a voz grave, exigindo explicações sobre por que eu estava na casa de minha tia e, o mais importante, pedindo para que eu voltasse com ele. Ele entrou sem sequer olhar para mim, como se eu fosse uma propriedade que ele tinha direito de levar de volta, como se eu fosse uma obrigação, e não uma filha que precisava de proteção. Ele olhou para minha tia com aquela postura autoritária e disse sem rodeios: "Ela vai voltar comigo. É tempo de parar com essa farsa. Não tem nada aqui para ela, e a vida dela é em casa, com a gente. Ela não tem mais o que fazer aqui." Meu coração começou a bater mais rápido. O medo se infiltrou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha tia, que até então estava quieta, se levantou da cadeira com firmeza. Ela nunca foi de levantar a voz, mas naquele momento, seu olhar e sua postura disseram mais do que palavras poderiam expressar. Ela olhou para meu pai com um olhar cheio de uma força que eu nunca soubera que ela tinha. "Não, Maria não vai voltar com você." A voz dela, apesar de calma, era firme como uma rocha. Meu pai, que estava acostumado a ser obedecido, parecia não saber como reagir àquilo. Ele, que sempre comandara tudo em casa, agora estava diante de uma mulher que se recusava a se submeter ao seu controle.
Você não tem o direito de me impedir de levar a minha filha de volta para casa. O que está acontecendo aqui não é da sua conta, Dona Clara. Ela é minha filha e quem cuida dela sou eu, ele disse com a voz tingida de raiva. Mas minha tia não vacilou. Ela não recuou nem por um instante. Eu sei o que acontece na sua casa, João. Sei de tudo o que tem feito com ela. E se você acha que vai levar Maria de volta para aquela casa, está muito enganado. Eu não vou permitir. Se você quiser levar minha sobrinha de volta, vai ter que passar por mim, e eu não vou deixar. Ela já sofreu demais com a sua violência. Ela está aqui agora, e aqui é o lugar dela. Vai ser a sua última vez tentando forçar ela a voltar para um inferno que você criou. Minha tia declarou, com uma força que me fez ver uma mulher diferente da tia que eu conhecia. Ela não era mais apenas a mulher silenciosa e submissa da roça. Ela estava ali, com sua verdade, pronta para enfrentar meu pai. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento, encarando minha tia como se não acreditasse no que estava ouvindo. Ele olhou para mim e eu pude sentir seu olhar penetrante, tentando me fazer ceder. Mas algo em mim havia mudado. Eu já não era mais a menina silenciosa que tinha medo de contrariá-lo. Eu sabia que minha tia estava certa. Eu não poderia mais voltar para aquela casa. Eu não poderia mais ser prisioneira de seus abusos. Finalmente, meu pai, com a raiva queimando em seus olhos, deu um passo para trás. Ele não disse mais nada, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava furioso, mas não tinha mais controle sobre a situação. Ele sabia que, naquele momento, a última palavra não era dele. Ele saiu pela porta, sem olhar para trás, e a casa ficou em silêncio. Mas, ao contrário do medo que eu costumava sentir quando ele estava por perto, algo dentro de mim se acendeu. Pela primeira vez, eu sentia que alguém havia tomado as rédeas da situação, e a minha tia havia se tornado minha protetora. Naquele dia, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu. Eu não precisava mais temer meu pai. Eu não estava mais sozinha. Minha tia me deu o que eu mais precisava naquele momento: a chance de recomeçar, a chance de ser tratada com dignidade, de ser respeitada como mulher. E pela primeira vez em muito tempo, senti que havia algo mais para a minha vida. Um futuro, um caminho a ser seguido, sem o peso do passado me consumindo. Os dias se arrastavam lentamente, enquanto a realidade da minha gravidez se impunha a cada passo que eu dava. Eu sabia que, no fundo, havia uma escolha a ser feita, mas o peso de cada uma delas me esmagava. O que fazer com aquela criança que estava crescendo dentro de mim, fruto de uma violência que eu jamais poderia esquecer? As noites eram longas, e minha mente, atormentada, me levava a pensar que talvez a solução fosse terminar com tudo. Eu não sabia como enfrentar o mundo com o peso de uma gravidez que me ligava para sempre a Antônio, a um irmão que, ao invés de me proteger, me destruiu. Eu me vi em um abismo, tentando encontrar forças para tomar uma decisão. Foi então que minha tia, percebendo o que se passava dentro de mim, me chamou para conversar. Ela sempre soubera o quanto eu estava atormentada, mas nunca teve coragem de me perguntar diretamente sobre o que eu sentia. Ela me disse, com a voz suave, mas cheia de determinação: Maria, sei que está pensando em tirar o bebê. Eu entendo sua dor e posso imaginar o que está se passando no seu coração. Mas, minha filha, é muito perigoso. Não posso te deixar fazer isso. Aquelas palavras, ditas com tanta ternura e firmeza, me fizeram parar e pensar. Eu sabia que minha tia falava com o coração, que ela só queria o meu bem, mas o peso da decisão me consumia. Eu não sei se posso carregar essa dor, tia, respondi, a voz tremendo. Eu não sei se tenho forças para dar à luz a essa criança, não sei se consigo suportar. Minha tia me olhou com compaixão. Eu entendo, minha filha. Mas você tem que pensar no que é melhor para você agora. Você não está sozinha, nunca mais estará. Se você decidir ficar com o bebê, saiba que ele é seu filho, e é a oportunidade de dar a ele a chance de crescer longe do sofrimento que você viveu. Não é fácil, eu sei.
Mas você não está sozinha. Essas palavras me deram alguma paz, embora a luta interna ainda fosse imensa. Se não fosse por minha tia, se ela não tivesse me guiado com sua sabedoria, talvez eu teria tomado a decisão errada. Mas, com a ajuda dela, decidi que ficaria com o bebê. Algo dentro de mim queria dar a ele a chance de viver, de crescer em um mundo melhor, longe do sofrimento que sua origem representava. Decidi que seria a mãe que eu nunca tive, a mãe que eu não queria ser, mas que agora precisava ser. Quando contei à minha tia que eu ficaria com a criança, ela sorriu, uma lágrima caindo de seus olhos, e me abraçou com força. Você é mais forte do que imagina, ela disse. E agora, você vai ter a chance de ser mãe. Você vai ser uma grande mãe. Apesar de estar em paz com minha decisão, sabia que havia um próximo passo a ser dado. Eu não poderia continuar vivendo na casa da minha tia para sempre. Eu precisava encarar a minha família, principalmente meu pai. Eu sabia que o confronto seria inevitável, mas o peso de contar a verdade, de dizer que estava esperando um filho de Antônio, parecia impossível. Como eu poderia contar isso? Como poderia olhar nos olhos de minha mãe e contar a verdade? Mas eu sabia que não podia mais esconder. Com a ajuda da minha tia, que me orientava a cada passo, decidi que era hora de voltar para casa. Eu precisava contar à minha mãe. Precisava que ela soubesse o que havia acontecido. E principalmente o que eu estava vivendo agora. E sabia que, ao falar com ela, o que viesse depois seria algo que eu teria que enfrentar sozinha. Quando entrei na casa de meus pais, a sensação de estar em casa já não existia mais. O lugar que um dia fora meu refúgio agora me parecia vazio, pesado, como se estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. Minha mãe estava sentada na cozinha, como sempre, cozinhando e trabalhando, mas sua expressão mudou assim que me viu. Ela levantou a cabeça, olhou para mim e seus olhos logo se encheram de preocupação. Maria, o que está acontecendo? Você está tão pálida, ela disse com um olhar preocupado, como se ainda me visse como a menina de antes, a filha que sempre tentou agradar. Eu respirei fundo, sentindo o coração bater forte. Eu não sabia por onde começar. Como contar para ela que estava grávida de Antônio, que a dor que ela me causou, com seu silêncio e sua negligência, agora se refletia no bebê que crescia dentro de mim. Mas eu precisava contar. Ela precisava saber. Mãe. E comecei, a voz falhando. Eu estou esperando um filho. O silêncio na sala foi profundo. Ela olhou para mim confusa, até que sua expressão se transformou em algo que eu não sabia decifrar. Quando ela finalmente falou, sua voz estava carregada de desespero e lágrimas. De quem, Maria? De quem é esse filho? Eu sabia que não podia esconder mais. De Antônio, mãe. Ele me abusou. Eu estou grávida dele. As palavras caíram como uma bomba. Minha mãe, em um movimento inesperado, começou a chorar. Não era um choro de raiva, mas de arrependimento. Ela soluçava, balançando a cabeça, como se quisesse negar o que acabara de ouvir. Maria, eu não sabia, eu sinto tanto não ter visto, não ter ouvido. Eu sabia que algo não estava certo, mas não sabia o que fazer. Eu sinto tanto. Ela me abraçou, mas o abraço parecia frágil, como se ela mesma estivesse se desintegrando de tanto peso. E naquele momento, eu senti o quanto minha mãe estava quebrada. Ela sentia que era responsável pela minha dor e a culpa a consumia. Eu sabia que ela jamais teria acreditado em mim se eu tivesse contado antes. Mas agora era tarde demais. Foi então que eu disse com a voz firme, algo que eu sabia que teria que enfrentar. Eu vou denunciar Antônio. Eu não posso mais viver com essa mentira. Ele precisa pagar pelo que fez. Mas antes que eu pudesse continuar, meu pai entrou na sala. Seu olhar foi direto para mim, e logo se fixou em minha mãe, que estava em lágrimas. Ele parecia um homem acabado, mas seu orgulho e sua raiva eram evidentes. Ninguém vai denunciar ninguém. Isso fica entre nós. Você vai voltar a viver aqui e não vai mais falar disso, Maria. Minha tia,
que tinha chegado no momento certo para me apoiar, levantou-se com determinação. Ela olhou para meu pai e a firmeza em sua voz era inegável. João, você não vai mandar mais ninguém calar a boca aqui. O que aconteceu com Maria é uma violência que precisa ser denunciada. E acredite, a justiça vai chegar para você. O que você fez com essa menina, você vai pagar. Eu e minha tia foi embora depois de deixar aquelas palavras ecoando na sala. Ela estava certa. Ela sabia que a justiça viria, mais cedo ou mais tarde, para garantir que Antônio pagasse pelo que fez. Mas naquele momento eu sabia que a batalha estava apenas começando. Os meses se arrastaram, pesados como pedras, mas também cheios de uma esperança que eu tentava, a cada dia, manter viva. Às vezes, me pegava pensando no que a vida nos reserva, na razão pela qual uma criança inocente deveria nascer de uma dor tão grande. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama dentro de mim, algo que me dizia que aquela criança, Gabriela, seria a minha chance de redenção, a minha oportunidade de recomeçar, de dar a ela a vida que eu nunca tive. Eu passei os 9 meses entre o medo e a esperança, sempre acompanhada pela minha tia, que foi meu pilar. Ela nunca me deixou desacreditada, nunca me fez sentir que eu não seria capaz. A cada dia que passava, eu via Gabriela se movendo dentro de mim. Sentia o pequeno coração dela bater forte, como se ela estivesse dizendo: eu estou aqui e nós vamos juntas. E em seus movimentos, eu encontrei forças para seguir em frente. Naquela casa simples de minha tia, onde o amor se espalhava de forma discreta, mas constante, vivi os dias mais difíceis da minha vida, mas também os mais transformadores. Eu sabia que o momento de dar à luz estava chegando, e ao mesmo tempo que o medo da dor do parto me tomava, eu sabia que esse seria o momento em que eu teria que finalmente me despedir do peso da minha dor. Eu daria à luz não só a minha filha, mas a uma nova vida para mim mesma. Na manhã do dia do parto, o sol ainda estava fraco no céu, mas eu sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Minha tia me ajudou a me preparar, a me acalmar, e em meio à dor do trabalho de parto, a única coisa que consegui focar foi a certeza de que eu estava prestes a conhecer minha filha. E quando finalmente senti os primeiros gritos dela, algo dentro de mim se quebrou. Era uma menina. Uma menina que, apesar de tudo, era a luz que eu jamais imaginaria que pudesse ver depois de tanta escuridão. Minha tia estava lá ao meu lado, segurando minha mão, e quando ouvi o choro de Gabriela, senti algo novo dentro de mim. A força de uma mãe. A dor do parto parecia agora algo distante, e o que restava era o olhar de minha filha, com aqueles olhos grandes e curiosos, a pele macia e o cheiro doce de um bebê recém-nascido. Eu a peguei nos meus braços e senti que, por mais difícil que fosse, a vida me oferecia a chance de ser diferente, de ser uma mãe para ela, de ser a mulher que eu nunca fui para mim mesma. Você vai ser a mulher mais amada do mundo, Gabriela, sussurrei para ela, sentindo o peso do passado se dissolver aos poucos, substituído pela promessa de um futuro que, agora, parecia possível. Ela era a minha chance de fazer algo certo, de dar a ela um futuro sem as sombras do que eu vivi. Os primeiros dias com Gabriela foram um turbilhão de emoções. O amor por ela crescia a cada segundo, mas a realidade da minha vida, da minha história, não me permitia simplesmente viver naquele momento. Eu sabia que Gabriela precisava de um futuro, e esse futuro, por mais difícil que fosse, começaria com algo simples, mas essencial: educação. Não apenas para ela, mas para mim. Eu, que nunca tive a chance de estudar como deveria, agora tinha a chance de mudar minha história, de dar à minha filha algo que eu jamais tive: um futuro. Minha tia foi firme com as palavras que me disse logo após o parto, enquanto eu ainda estava me recuperando na cama. Ela se sentou ao meu lado, com Gabriela nos braços, e me olhou com um olhar sério e afetuoso. Maria, você é muito nova, muito jovem para se entregar ao passado. Você tem muito a oferecer,
E precisa estudar, precisa dar a volta por cima na sua vida. Não é só para você, mas para a Gabriela. Ela vai olhar para você e ver uma mulher forte, uma mulher que se reergueu. Eu sei que você sofreu, sei de tudo o que passou, mas o seu futuro, o futuro de sua filha, não pode ser construído em cima do que aconteceu, mas no que você vai fazer agora. Eu vou cuidar dela enquanto você vai para o colégio. Estude. Dê a ela o exemplo de uma mulher que se levanta. Essas palavras, embora duras, foram a chave que me faltava. Por mais que minha dor fosse profunda, minha tia me fez perceber que eu não poderia mais viver refém dela. Gabriela precisava de mim, e eu precisava ser mais do que a Maria que sofrera. Eu precisava ser a mulher que minha filha iria olhar e dizer: ela superou tudo para me dar uma vida melhor. Eu sabia que não seria fácil. Eu nunca tinha sido boa aluna e meu tempo na escola fora interrompido tantas vezes. Mas agora, com Gabriela nos braços de minha tia e a chance de estudar, minha decisão estava tomada. Não mais seria a Maria que fugia do passado, mas a Maria que tomaria as rédeas do seu destino. Eu precisava fazer o impossível para que Gabriela tivesse tudo o que eu não pude ter. Nas semanas seguintes, minha rotina se transformou. Eu acordava cedo, preparava o café e logo depois ia para a escola. A cada dia que passava, minha cabeça começava a se abrir para o conhecimento. Eu me apaixonei pelos livros, pela possibilidade de aprender, de entender o mundo ao meu redor. Cada página que eu lia, cada matéria que eu dominava, era como se eu estivesse, aos poucos, apagando as marcas do meu passado. Mas eu sabia que não seria um caminho fácil. Minha tia foi meu alicerce, cuidando de Gabriela enquanto eu me dedicava aos estudos. Ela nunca me deixou desistir, sempre me lembrando da importância do que eu estava fazendo, não apenas para mim, mas para minha filha. Gabriela, embora ainda tão pequena, já era o meu maior motivo para não olhar para trás. Ela era a razão pela qual eu estava tentando me reconstruir, a razão pela qual eu sabia que não poderia deixar a dor me consumir. Eu estava aprendendo a viver, a esquecer as sombras do passado, a aceitar que o trauma, por mais presente que fosse, não poderia ser o que me definisse. Gabriela precisava de uma mãe forte, e essa mãe, eu sabia, poderia ser eu. Os anos passaram rápido, e aos 27 anos eu me via em um lugar que jamais imaginaria. A jovem Maria, a menina assustada que um dia foi prisioneira do medo e da vergonha, agora estava se reconstruindo, não apenas para ela, mas também para Gabriela. Eu me formei no ensino médio com o esforço de aprender o que nunca pude, de recuperar o tempo perdido entre o trabalho, a dor e o silêncio. Mas mais do que isso, eu me apaixonei por algo que me dava sentido: a psicologia. A psicologia foi um verdadeiro bálsamo para minha alma. Quando comecei a estudar, percebi que tudo o que eu passara não era apenas dor, mas uma jornada de aprendizado. Eu já tinha sido vítima de um trauma profundo, mas agora entendia que esse trauma poderia ser transformado em compreensão, em compaixão. Quando li sobre o funcionamento da mente humana, sobre os mecanismos de defesa e sobre como o trauma se manifesta, algo dentro de mim despertou. Era como se tudo o que eu havia vivido finalmente começasse a fazer sentido. Eu queria entender. Eu queria ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Estudar psicologia me deu a oportunidade de ver minha dor de uma perspectiva diferente. Eu não queria ser apenas uma vítima, eu queria ser alguém que ajudava, que entendia o sofrimento dos outros porque havia vivido o meu. O tempo na faculdade foi de desafios e superação. Eu sabia que a jornada não seria fácil, que teria que equilibrar minha vida de estudante com a responsabilidade de ser mãe. Gabriela, agora com 10 anos, era minha fonte de motivação. Ela já era uma menina cheia de vida, e eu queria dar a ela o melhor futuro possível. Eu queria ser exemplo para ela, alguém que pudesse olhar com orgulho e dizer: minha mãe foi forte. Ela fez tudo o que podia para que eu tivesse uma vida diferente. Enquanto eu focava nos meus estudos e em Gabriela, uma notícia começou a se espalhar na cidade.
Antônio, meu irmão, aquele homem que me havia feito tanto mal, estava adoecendo. Seu corpo, marcado pela violência da vida que ele escolheu levar, estava sucumbindo a um mal que ele mesmo havia cultivado, cirrose hepática. Ele sempre teve o vício da bebida, e essa doença, que eu sabia ser cruel, acabou sendo a justiça que a vida, ou talvez Deus, decidiu fazer. Antônio, que havia me destruído de tantas formas, estava agora pagando, não por suas ações, mas pela vida que escolheu levar. Ele sempre bebia, sempre se afundava no álcool, e não demorou muito para que sua saúde fosse completamente comprometida. A doença foi rápida e implacável. E ele foi embora antes de completar 40 anos. E de forma silenciosa e cruel, a vida tratou de fazer com que ele pagasse pelo mal que causou. O álcool, que ele tanto amava, foi o responsável pela sua morte precoce. Quando soube da morte dele, uma parte de mim sentiu um alívio. Não um alívio de vingança, mas de justiça. Ele não teve a chance de fazer o que deveria, de pagar pelo que fez. Mas a vida, em sua própria maneira de fazer justiça, havia tratado de terminar com ele, de uma forma que, mesmo ele, não teria como escapar. Além de Antônio, algo mais aconteceu, algo que foi uma espécie de fim simbólico para todos os abusos e sofrimentos que vivemos naquela casa. O filho que ele tinha gerado com uma mulher, fruto de sua própria brutalidade e alcoolismo, também morreu jovem. Assim como Antônio, o bebê não resistiu aos excessos da vida que ele havia herdado. O fato de os dois falecerem tão próximos um do outro foi para mim como um fechamento de um ciclo. Algo me dizia que mesmo sem justiça aqui na terra, a verdadeira justiça de Deus estava sendo feita. Eles pagaram e a vida seguiu. Eu, por outro lado, estava dando os primeiros passos para escrever minha própria história. Não com vingança, mas com superação. O que aconteceu no passado era parte de mim, mas não me definia. O mais importante agora era o que eu estava construindo para o futuro. Gabriela e eu já tínhamos uma vida. E com o tempo, as cicatrizes que eu carregava começaram a se tornar menos dolorosas. Eu estava pronta para transformar a dor que senti em algo que fosse útil para os outros, para ajudar mulheres e crianças a se reconstruírem, assim como eu fiz. Quando eu completei 45 anos, a vida parecia ter finalmente me mostrado o caminho da paz. Mas, como toda história, ela ainda guardava alguns capítulos difíceis. Nesse ano, meus pais faleceram. Minha mãe morreu aos 74 anos e meu pai aos 71. A vida deles, marcada por tantas dificuldades e desafios, agora chegava ao fim. Eu, que há tantos anos tentava me afastar daquele passado, não podia mais fugir das consequências de uma história inacabada. Mesmo com todos os problemas que tive com eles ao longo da vida, havia algo em mim que sentia a perda de uma forma que não conseguia explicar. Quando minha mãe faleceu, eu estava em um momento delicado da minha própria vida. Gabriela, minha filha, já tinha 28 anos, e eu sabia que ela precisava saber de onde viemos, quais eram as raízes que nos uniam. Eu e ela, agora, tínhamos nossa própria história, mas o passado de onde eu viera ainda era uma parte importante do que eu era. Após a morte dos meus pais, decidi voltar para a casa onde cresci. Gabriela, que já estava bem adulta, aceitou minha decisão, embora soubesse que esse retorno não seria fácil. Ela sabia que para mim era importante ir. A casa dos meus pais, aquele lugar cheio de memórias que eu tanto tentei enterrar, agora era a única opção de recomeço. Eu sabia que não podia mais fugir do passado. Quando voltei, foi com a certeza de que, de alguma forma, eu precisaria enfrentar tudo aquilo para poder seguir em frente. Gabriela me acompanhou, e ao chegar na casa, tudo parecia tão distante do que eu me lembrava, mas ao mesmo tempo, tão familiar. As paredes ainda guardavam o peso de um tempo que eu preferia esquecer, mas ali, com Gabriela ao meu lado, percebi que aquele lugar ainda poderia significar algo novo, algo melhor. Eu sabia que minha história não estava mais definida pelo sofrimento que vivi,
mas por tudo o que eu conquistei depois disso. A dor que eu carregava agora servia como força para seguir adiante. E, com Gabriela ao meu lado, eu sentia que poderia finalmente reescrever a história que minha família havia começado, dessa vez com um final mais digno, mais cheio de esperança. Com o passar dos anos, a casa dos meus pais passou a ser o palco de uma nova história. Embora ainda carregasse o peso do passado, aquele lugar agora era um espaço de reconstrução, onde eu e Gabriela criamos novas memórias. Ela, aos 28 anos, já tinha sua vida, mas com ela ao meu lado, eu sabia que ainda havia muito mais por vir. Eu agora, com a experiência de vida e a força que só quem passou por tantos desafios pode ter, segui meu rumo como psicóloga. A psicologia não foi apenas minha profissão, mas meu caminho de cura. Ela me permitiu entender e ajudar outras mulheres que, assim como eu, passaram por abusos e traumas profundos. Eu sabia exatamente o que elas sentiam. Quando olhava para os olhos dessas mulheres, eu via a mesma dor que um dia eu vivi. E foi isso que me deu a capacidade de escutá-las e de orientá-las, sem julgamentos, com a compaixão que só quem sobreviveu a uma dor como a minha poderia oferecer. Com o tempo, comecei a criar um espaço de acolhimento para essas mulheres, uma espécie de centro de apoio psicológico, onde poderiam encontrar um abrigo emocional e, aos poucos, começarem a se reconstruir. Chamei esse lugar de Renova Vida. Era uma casa simples, com paredes acolhedoras e um ambiente seguro, onde mulheres que haviam vivido abusos, seja físicos ou emocionais, pudessem chegar e sentir que, finalmente, não estavam mais sozinhas. Eu e uma equipe de profissionais, que também acreditavam na missão de ajudar a curar as feridas da alma, trabalhávamos com essas mulheres todos os dias. Elas chegavam fragilizadas, com o medo estampado nos olhos, mas com o tempo começavam a se abrir, a falar sobre o que havia acontecido, a encontrar forças para superar a vergonha e a culpa que carregavam. Vi muitas delas se reencontrando, se redescobrindo e, o mais bonito de tudo, se libertando. Muitas, como eu, tinham filhos pequenos que também passavam a viver em um ambiente saudável, onde o amor e o respeito eram as bases de tudo. E ao ajudar cada uma delas, eu me sentia mais curada. Porque, no fundo, eu sabia que a verdadeira cura vem quando conseguimos transformar a nossa dor em algo que ajude o próximo. O trabalho com essas mulheres não era fácil, mas era gratificante. A cada nova história de superação, a cada mulher que se levantava, eu via que meu propósito estava se concretizando. Além do Renova Vida, comecei a dar palestras e a trabalhar com escolas e comunidades para ajudar a prevenir abusos, a ensinar sobre o respeito e os direitos das mulheres, a quebrar o ciclo de violência que muitas vezes se perpetuava sem que ninguém percebesse. O trabalho de conscientização era tão importante quanto a terapia, pois muitas mulheres nem sabiam que estavam em um relacionamento abusivo ou que o abuso psicológico era tão nocivo quanto o físico. Em todo esse processo, meu relacionamento com Gabriela também se fortaleceu. Ela se formou em medicina, sempre foi muito ligada à ideia de ajudar as pessoas, e vendo o trabalho que eu realizava, se encantou pelo campo da saúde mental. Ela começou a colaborar comigo em algumas das atividades do Renova Vida, trazendo sua visão médica para o nosso trabalho e tornando nossa abordagem ainda mais completa. Era a minha chance de dar a Gabriela a vida que eu não tive. Uma vida em que a dor do passado não fosse o centro, mas uma base de aprendizado e superação. Eu sabia que ela poderia olhar para trás e ver que sua mãe não se deixou abater, que sua mãe ajudou a muitas mulheres a se reerguerem e que a dor, ao ser enfrentada com coragem, se tornava uma força de transformação. Mas também havia um outro lado da história. O meu relacionamento com o passado. Eu não negava mais o que vivi. Eu sabia que as cicatrizes estavam lá, mas também sabia que elas não me definiam. Quando o peso da dor e das lembranças parecia tomar conta, eu olhava para o trabalho que fazia, para as mulheres que ajudava e me lembrava do quanto fui capaz de transformar. Quando voltei para a casa dos meus pais,
Não era para relembrar o sofrimento, mas para garantir que o que ficou para trás não se repetisse. Eu me reergui, e Gabriela foi minha maior motivação. O Renova Vida era o reflexo de tudo o que eu havia aprendido e de como eu queria fazer a diferença. A jornada de cura não terminou ali. Ela foi só o começo. Eu, Maria, a menina que um dia sofreu e que um dia temeu o futuro, agora era uma mulher que olhava para a vida com a certeza de que era possível vencer. E mais importante, eu sabia que o caminho da cura seria sempre coletivo. Quando ajudamos os outros a se erguer, encontramos forças para seguir também. E assim, meu trabalho no Renova Vida continuou, tocando mais e mais vidas, com a missão de espalhar a esperança e a liberdade. Porque no fim, o que realmente importa é a nossa capacidade de recomeçar e ajudar outros a fazerem o mesmo. Os anos foram passando, e cada um deles trouxe consigo mais aprendizados e momentos de superação. Eu, com 55 anos, já havia conquistado tanto. O Renova Vida estava se consolidando, meu trabalho com as mulheres se expandia, e mais importante, Gabriela, minha filha, estava crescendo e amadurecendo, se tornando uma mulher admirável. Gabriela, aos 35 anos, me deu o maior presente que a vida poderia me oferecer, minha netinha, Rosemaria. O nome Rosemaria foi dado em homenagem a mim, uma homenagem doce, mas ao mesmo tempo muito simbólica. Rose, porque ela era a flor que floresceu após tanta dor, e Maria, meu nome, que apesar de tudo, ainda tinha um significado de força, persistência e coragem. Quando vi aquela carinha de bebê pela primeira vez, sentindo o cheiro doce de sua pele, segurando suas pequenas mãozinhas, percebi o quanto o tempo tinha sido generoso comigo. Rosemaria era a personificação de tudo o que eu desejava para a minha vida e para a de Gabriela. Ela representava um futuro sem o peso dos abusos, sem as dores que eu carreguei por tantos anos. Ao olhar para a pequena Rose, eu via o que poderia ter sido a minha infância, se as circunstâncias tivessem sido diferentes, se eu tivesse sido acolhida de outra maneira. Foi uma sensação indescritível segurar minha neta nos braços. Era como se o ciclo de dor que minha família passou estivesse, de certa forma, se encerrando ali. Rosemaria trouxe um renascimento não só para Gabriela, mas para mim também. A minha neta me ensinou a olhar o mundo com os olhos de alguém que ainda acredita na beleza da vida, na pureza do amor incondicional. Ela me trouxe uma felicidade profunda, uma sensação de gratidão por tudo o que eu conquistei e por tudo o que eu sou capaz de oferecer a ela. E foi com Rosemaria em meus braços que eu finalmente entendi que a verdadeira missão da vida é dar amor e apoio àqueles que amamos. Quando eu olhava para ela, sabia que, de algum jeito, o que aconteceu comigo não se repetiria. A dor do passado não poderia ser o que definisse sua vida. Ela crescerá sabendo que, ao contrário de mim, teve uma mãe e uma avó que, apesar de tudo o que sofreram, lutaram para que ela vivesse em um mundo mais seguro e mais amoroso. À medida que Rosemaria foi crescendo, eu passei a me dedicar ainda mais à minha família, criando novas memórias com ela, Gabriela e até mesmo as mulheres do Renova Vida. Gabriela, agora mãe, também se transformou. Ela trazia para a criação de Rosemaria tudo o que eu a ensinei, mas ao mesmo tempo fazia algo ainda mais bonito. Dava à filha um amor e uma liberdade que eu nunca pude ter. Ela me agradeceu inúmeras vezes por tudo o que fiz, mas na verdade era eu quem agradecia. A chance de ser avó, de dar esse amor, essa proteção, foi uma das maiores bênçãos da minha vida. Eu sabia que minha jornada não tinha sido fácil, mas agora, com Rosemaria correndo pela casa, com seu sorriso radiante, eu entendia que tudo o que passei não foi em vão. Ela era o símbolo de que a vida podia se renovar, de que o futuro poderia ser melhor. Para ela, eu faria o que fosse preciso para garantir que ela tivesse a infância que eu sonhei, a infância que eu nunca tive. Ser avó me trouxe uma alegria imensa. Ver o olhar de Gabriela se suavizar ao ver sua filha brincar,
ver os dois se abraçarem e compartilharem o amor que sempre esteve na minha vida, mas que agora se expandia, foi a melhor coisa que poderia acontecer. Rosemaria não era só um presente para minha filha, mas para mim também. Ela representava uma chance de finalmente vivermos em paz, em harmonia e de deixar um legado de amor para as futuras gerações. E assim, com Rosemaria, eu sabia que o passado havia sido superado. Ela era a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho para se renovar, para se transformar. Eu, Maria, a mulher que sofreu, a mulher que superou, agora era avó, e esse era o maior prêmio que a vida poderia me dar. Enquanto eu olhava para minha neta, Rosemaria, e pensava no futuro que eu estava criando para ela, meu coração se enchia de uma profunda gratidão, não só por tudo o que conquistei, mas também por tudo o que minha tia fez por mim. Ela foi a grande responsável por tudo o que sou hoje. Se não fosse por ela, por sua força, sua sabedoria e seu amor incondicional, talvez minha história tivesse sido outra, muito diferente. Minha tia, Rita, foi mais que uma mãe para mim. Ela foi minha salvadora, minha guia, a pessoa que me deu uma chance quando tudo parecia perdido. Quando eu estava perdida, sem saber como escapar da dor e do medo, foi ela quem me estendeu a mão. Foi ela quem me ensinou o valor do estudo, do trabalho árduo, da coragem de recomeçar. Sem ela, eu jamais teria encontrado o caminho para a minha verdadeira liberdade. Minha tia viveu muitos anos, sempre com aquele jeito firme, mas cheio de ternura, que só quem passou por tantas dificuldades consegue ter. Ela faleceu aos 89 anos, deixando um legado que nunca será esquecido. A vida dela, marcada por tantas lutas, foi um exemplo para mim de que, mesmo quando a vida é cruel, a esperança pode florescer. Ela viveu uma vida simples, mas cheia de amor, de generosidade e de sabedoria. Eu lembro de todas as noites em que ela sentava comigo, me acalmava e dizia: Maria, você tem um futuro brilhante pela frente, mas precisa acreditar em si mesma. Nunca deixe que a dor do passado defina quem você é. Essas palavras ficaram gravadas em mim como um mantra, algo que me guiava sempre que a vida parecia difícil demais. Sem minha tia, sem Deus me guiando, eu não teria tido forças para seguir. Eu não estaria aqui, em 2025, contando minha história com tanta convicção, com tanta certeza de que o que vivi, por mais doloroso que tenha sido, me trouxe até este momento. E eu sei que tudo o que conquistei e tudo o que ainda vou conquistar é reflexo da força que ela me deu, do apoio incondicional que sempre me ofereceu. Ela me ensinou a acreditar que as cicatrizes não nos tornam fracas, mas sim mais fortes. Ela me mostrou que a dor pode ser uma aliada, não uma inimiga. Quando minha vida parecia sem esperança, foi ela quem plantou a semente de um futuro melhor. E Deus, claro, me guiou através de todas as tempestades. Hoje, ao olhar para Gabriela e Rosemaria, sei que minha tia, onde quer que ela esteja, está orgulhosa de mim. Ela sempre acreditou que eu seria capaz de superar qualquer obstáculo. E eu sei que, se ela estivesse aqui, ela veria que suas palavras foram mais do que apenas conselhos. Elas foram a chave para a minha transformação. Eu não sei como teria sido minha vida sem a presença de minha tia. Ela me ajudou a encontrar meu caminho, a acreditar que eu poderia ter um futuro, a me levantar quando estava caída. Ela me ensinou a ser resiliente, a não desistir, a ter coragem para enfrentar a vida, não importa o quanto ela fosse difícil. Hoje, quando falo sobre minha história, não é só a minha história, é a história dela também. Ela foi a ponte entre a dor do meu passado e a esperança do meu futuro. Sem ela, eu não estaria aqui, não teria conseguido seguir em frente. O que sou hoje é fruto do que ela me ensinou, da fé que ela depositou em mim, do amor que ela me deu. E por tudo isso, por tudo o que minha tia fez por mim, agradeço a Deus todos os dias. Porque, através dela, eu encontrei minha força, encontrei meu propósito. Ela foi minha heroína, e sua influência está em cada passo que dou, em cada vitória que conquisto. Eu sou quem sou graças a Deus,
e a minha tia, Rita. Se não fosse por ela, talvez eu nunca tivesse encontrado o meu lugar no mundo. Hoje, com 72 anos, posso olhar para trás com gratidão, sabendo que, apesar de todas as dificuldades, eu segui em frente e continuo a ajudar outras mulheres, como minha tia fez por mim. Com minha filha, Gabriela, ao meu lado e minha neta, Rosemaria, dando colorido à minha vida, sei que minha jornada não foi em vão. Eu me refiz, me renovei e, com isso, pude ajudar outras a fazerem o mesmo. A dor não nos define. O que nos define é o que escolhemos fazer com ela. E, se há algo que aprendi ao longo dessa trajetória, é que sempre podemos nos reerguer. Sempre podemos recomeçar. Cada um de nós tem uma história, uma bagagem. Todos enfrentamos nossos próprios fantasmas. Mas, o que importa no final é o que fazemos com o que a vida nos dá. Podemos escolher viver como vítimas ou como guerreiras, lutar contra o que nos faz mal e fazer a diferença na vida de outros. Eu escolhi ser guerreira. E hoje, ao contar minha história, sei que ela pode inspirar tantas outras mulheres a se levantarem e acreditarem que, sim, é possível recomeçar. Eu sou prova de que, mesmo depois dos piores momentos, sempre podemos encontrar uma maneira de ir para frente. Se eu pude, você também pode. Nunca deixe que as adversidades da vida te definam. Acredite em si mesma, assim como minha tia acreditou em mim. E como, com o apoio de Deus, eu também aprendi a acreditar. Se você se sentiu tocada por essa história, se ela de alguma forma te inspirou, ou se você conhece alguém que está passando por dificuldades, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos espalhar a esperança e a força que cada um de nós precisa para superar os obstáculos da vida. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e dar aquela curtida no vídeo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe um pouco da sua própria jornada de superação. Ah, e não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está logo abaixo na descrição. Lá, você vai poder ver histórias de outras senhoras que compartilham suas próprias experiências. Vamos juntas, porque a nossa história ainda está sendo escrita. Beijo de vó, minha querida.